Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez é um prazer estar aqui nessa casa, bater um papo com vocês e realmente tratar desse tema, fundamentos da doutrina espírita, é algo que eu gosto bastante porque é a base, né? O que é o fundamento? Porque os tijolos, o cimento, são o alicerce, a base daquilo que a gente tem que trabalhar. E sem a gente entender esses alicerces da nossa doutrina, fica difícil a gente compreender tudo aquilo que Deus nos oferece, tudo aquilo que Jesus trouxe para nós, que a espiritualidade amiga trouxe para nós. Não dá para a gente construir uma casa se não tiver um alicerce sólido. Tá? E quando nós começamos a compreender a doutrina, né, nós pegamos aí nosso Chico Xavier, que sempre trouxe uma palavra muito interessante da doutrina, e ele falava que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Todos aqui já devem ter ouvido por várias vezes, né, a parte ciência, filosofia e religião. Kardec não tratava de religião, Kardec falava de moral, ciência, filosofia e moral. Mas quando a doutrina porta aqui no Brasil, quando sai da Europa e chega aqui no Brasil, falar de moral, falar de filosofia ainda era muito distante para nós. E como éramos um país eminentemente católico, apostólico romano, a gente tinha que trazer um pouco mais desse apelo religioso. E é por isso que de lá para cá, o Dr. Bezerra de Menezes, o próprio Chico, fizeram essa conversão para uma melhor compreensão nossa de ciência, filosofia e religião. Mas é a religião que é o quê? Que traz a boa moral, é a religião que nos eleva, é a religião que nos sublima. E o Chico colocava de uma forma muito interessante nesse tripé, né? Temos aqui ciência, filosofia e religião. Se eu tirar a religião, a boa moral, nós temos o quê? Só matéria, um corpo sem coração. O que somos nós sem um coração? Um coração que se emociona, um coração que se alegra, um coração que sente plenitude. Não tem, a gente é só um corpo autômato, robótico. O Chico também disse que se tirarmos a ciência, é um corpo sem cabeça. Eu tenho coração, tenho emoção, mas qual a racionalidade? De onde vim? Para onde vou? Qual a minha utilidade? Por que estou aqui? O que eu preciso construir da minha vida, elevar da minha boa moral para ser um espírito melhor? Então vamos dizer, se eu tirar o coração, se eu tirar a religião, eu não tenho coração. Se eu tirar a ciência, eu não tenho pensamento. E se eu tirar a filosofia, eu tiro os membros. Porque não tem o que me move. A filosofia é o que move o ser humano. Se a gente não fizer questionamentos, se a gente não fizer perguntas, e a filosofia, a base dela é pergunta, se formos lá na maiêutica socrática, Sócrates ensina a gente a fazer perguntas para poder se melhorar. Como eu posso melhorar? Como eu posso ser mais tolerante, mais indulgente, mais caridoso, menos orgulhoso? Então as perguntas auxiliam o ser humano espiritual, buscando a boa moral, auxiliam ele a perguntar, a raciocinar e a sentir. Ou seja, dentro desse tripé, a gente destrincha a evolução do ser hominal para o ser espiritual, saindo do plano terreno e elevando-nos para os braços amorosos que tanto esperamos de Jesus Cristo. E para a gente entender esses três aspectos da doutrina, o que é a ciência? A ciência é método, a ciência é algo que vai organizar, sistematizar as nossas ideias, os nossos conceitos, as nossas informações, organizar tudo, estruturar tudo, fatos da doutrina espírita, fenômenos, questionamentos. Então, se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, o que Kardec fez? Tinham várias perguntas esparsas, várias respostas esparsas de vários espíritos através de vários médiuns ao longo do planeta,
e ele trabalhou um método científico. Ele organizou as perguntas, começando o que é Deus, a pergunta número 1, e indo todas as perguntas para que nós criássemos um raciocínio lógico e melhor compreensão da doutrina, ou seja, ele aplicou a ciência para nós compreendermos. Se eu chegar aqui pela primeira vez no centro espírita e ficar perguntando várias coisas para qualquer um de vocês conhecedores da doutrina, a pessoa vai fazer perguntas que vão de um lado para outro, que é uma hora como que os espíritos influem na nossa vida, aí depois volta para Deus existe mesmo? E o que é a tal da reencarnação? Então ela fica pulando de um lado para outro e tem dificuldade em construir um raciocínio lógico. Para isso a ciência existe, para criar método e organizar as nossas perguntas, respostas e entendimento. A filosofia abrange todo aquele conhecimento que é o de onde vim e para onde vou. Então a filosofia espírita, ela vai falar, vai trazer a razão do universo. Por que Deus trouxe para nós as 10 leis morais que estão lá também no Livro dos Espíritos? Quais são as leis morais? Por que elas estão estruturadas daquela forma? Por que Deus permite a destruição, os flagelos humanos, as guerras? Está tudo explicadinho. Então vamos dizer, com a ciência organizada, as perguntas filosóficas estruturadas, eu consigo compreender melhor a parte moral ou religiosa. Qual o meu papel diante do ser divino, diante do Criador, diante dos meus irmãos, criadores também, como eu, desta terra que nos envolve, do plano espiritual quando desencarnarmos. Para onde iremos? Cabe a cada um de nós. A ciência já nos respondeu, a filosofia já nos respondeu. De que forma? Para onde vou? Vou deixar este corpo físico, vou para o plano espiritual. Mas para qual plano espiritual eu vou? Depende das suas obras aqui na Terra. Está fazendo algo bem, algo de bom? Está fazendo caridade? Está pensando coisas positivas? Você vai para um plano melhor, você vai para um plano de aprendizado. Ah, eu vou encontrar Jesus, Chico, Divaldo? Não, porque eles já estão no estágio superior a nós. Aqui na Terra eles já eram muito superior a nós. Quando desencarnarmos, estaremos num plano melhor do que aqui, mas continuaremos aprendendo até um dia estarmos num patamar de Chico, Divaldo, entre tantos outros expoentes. É isso que, compreendendo esse tripé da doutrina, a gente vai se elevando. Se eu quero buscar a minha religião, e religião não vamos falar religião espírita, religião católica, religião bandista, religião protestante, evangélica, nenhuma delas. Vamos pensar religião, conexão a Deus, no religare. Então, se eu quero atingir essa minha sublimação, essa minha religião, eu tenho que me indagar. O que eu estou fazendo para poder chegar nesses braços amorosos de Jesus? Para quando for apartados, uns à direita, outros à esquerda, para que eu siga no caminho do Pai. Então, a isso vem a filosofia, a indagação. E a ciência, o meu raciocínio. Estou fazendo certo? Estou seguindo os caminhos e as pegadas de Jesus? Ou estou me desviando, fazendo uma trilha sinuosa? Estou buscando atalhos? Se nós percebermos, quando a gente elimina um desses pontos do tripé, a gente vai percebendo que a gente fica meio manco na nossa evolução espiritual, porque a religião é aquilo que vai nos elevar, nos renovar, nos sublimar. Nós falamos que a doutrina espírita é consoladora. Ela é consoladora porque ela nos abraça, porque ela fala, você errou, mas você tem a chance de melhorar. Mas se eu não me melhorar, perguntando filosoficamente como eu devo me melhorar, o que eu devo fazer para me melhorar,
e não utilizar a ciência que estuda, explica, e aí vai trazer. Você pode fazer se alimentar bem, você pode fazer ter pensamentos positivos, você pode praticar caridade, aquela roupinha que está sobrando, pode comprar a cesta de presentes para ajudar nas obras da entidade, pode não andar pelo corredor, porque é capaz que tenha alguém que queira sair pelo corredor, por mais que tenha dito, mas não prestou atenção. Então vamos dizer, se eu não presto atenção nas pequenas nuances da minha vida, nos pequenos recados que Deus está nos oferecendo, eu paro de fazer a indagação, eu paro de raciocinar, de estudar, de ter explicação e, consequentemente, de novo, eu estou como uma máquina, deixo o dia me levar, não estou me sublimando. Quando eu encaixo ciência com filosofia, eu tenho conhecimento material. Como melhorar uma coisa? A ciência vai lá e desenvolve. Como desenvolver um medicamento para curar determinado problema? A ciência vai lá e trabalha. Se a gente ficar só nisso, a gente vive no mundo material. Quando eu coloco o aspecto moral, religião, aí a gente começa a se elevar. Eu estou querendo criar um medicamento para ganhar dinheiro, eu estou só no campo de baixo, conhecimento humano. Eu estou querendo desenvolver um medicamento para promover a cura e fazer o bem da humanidade, posso até ganhar dinheiro porque eu tenho mérito para isso, sim, mas aí eu estou querendo trazer uma cura para a humanidade, eu coloco o composto moral. Se eu venho aqui simplesmente para um conhecimento científico porque eu estudei a doutrina, me perguntei como que eu posso me melhorar, estudei alguns livros e vim aqui fazer essa exposição para vocês, pelo meu orgulho, pela minha vaidade, eu estou no campo de baixo. Mas quando eu coloco, eu quero compartilhar meu conhecimento para que as pessoas entendam como é o desenvolvimento da doutrina espírita, quero instigá-las a participar do estudo das quintas-feiras, que tem o ESD, é isso? Todas as quintas-feiras tem o estudo doutrinário, para a gente aprender um pouco melhor da doutrina. Se eu quero fazer isso e venho com boa intenção para estimulá-los ao estudo, à leitura, aí a gente começa a se sublimar. A gente começa a colocar o composto, porque eu não venho pelo meu orgulho ou pela minha vaidade. Eu venho porque eu tive a indagação filosófica, fui buscar a ciência, estudei a obra kardeciana e vim aqui compartilhar um pouco de conhecimento para que todos nós, em conjunto, possamos nos elevar. Quanto mais nós nos elevarmos, a transição planetária para um plano de regeneração será mais acelerada. Os irmãozinhos errantes ao entorno da Terra serão em número diminuto. Por quê? Com seres sublimados aqui na Terra, teremos ao redor da Terra espíritos sublimados também. Concorremos, somos co-criadores para um mundo melhor em todos os momentos. Ou seja, compreendendo isso da doutrina, nós temos a escolha, o livre-arbítrio de estudar ou não, de conhecer ou não, de vir aqui, beleza, vim aqui assistir a palestra, passei na fluidoterapia, saí para lá, tá pago da semana, tá bom para você? Legal, a doutrina te permite isso, tudo me é lícito, nem tudo me convém, isso é lícito para a gente, mas se eu puder estudar, me aprofundar um pouco mais, não gosto de ler, vou assistir um vídeo, aí melhor, então eu posso fazer um pouquinho mais para compreender a doutrina, porque normalmente as doutrinas religiosas, elas falam, creiam cegamente, e talvez vocês compreendam um dia, criando a fé cega. Já a doutrina espírita, ela nos diz, compreendam primeiro,
e vocês crerão em seguida se quiserem. Ou seja, antes de crer na reencarnação, antes de crer na pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, estuda, conheça um pouco melhor a doutrina, que aí você vai ver como a sua fé se aviva. Não vou perguntar aqui quem tem medo da morte, tá? Quem tem medo da morte aqui? Vá. Espírita com medo da morte, não é incongruente? É ou não é? Quem tem medo de espírito? Um monte de gente é tímida. Quem não tem medo de espírito? Quem não vai levantar a mão de jeito nenhum, não importa o que eu perguntar. Tem gente que não levanta a mão, tá? Mas vamos dizer, se eu estudar a doutrina, eu não tenho que ter medo da morte, eu não tenho que ter medo de espírito, porque o obsessor só chega perto se eu abrir a guarda. Se eu estiver lá com fé, com solidez, não vai chegar nada perto de mim. Ih, mas não dá para virar, eu já matei outra encarnação. Você pode falar qualquer coisa, beleza, não dá guarida. Então você não precisa ter medo, basta a gente começar a estudar, porque a doutrina espírita é a doutrina da moral autônoma. As informações estão ali e eu escolho o que fazer. Eu não faço algo porque nenhum de vocês tem que fazer algo porque o Marcelo veio aqui e disse, porque o Dr. Gabriel vem aqui e diz, porque o César virá aqui na semana que vem e vai falar, porque a Isabela vem aqui e fala, porque a Calu fala, porque a Débora fala, porque o Rogério fala. Não, você tem que fazer porque isso é congruente com o seu coração e a sua mente. Você se questiona, isso que ele está falando é pertinente ao meu ser, à minha vida? Sim, falou comigo. Como eu posso melhorar e me elevar? Não, não falou comigo, a linguagem dele não falou comigo, mas em algum ponto, será que tem algo que eu posso melhorar para me sublimar? É isso que a gente tem que entender. E é por isso que Kardec tanto insistiu em falar para a gente que a doutrina espírita, ela bate num ponto que a fé inabalável é aquela que encara frente a frente a razão, com raciocínio, a verdade, em todas as épocas da humanidade. A mediunidade, o espírito sempre existiu e sempre vai existir porque é criação de Deus. A gente só não chamava a mediunidade de mediunidade, mas os oráculos, as pitonísias, os profetas eram o quê? Médiuns. Moisés, médium, todos, João Batista. Então vamos dizer, em todas as épocas da humanidade, nós encontramos lá em Sócrates, em Platão, lá 400 anos antes de Cristo, nas obras deles, falando sobre o mundo espiritual, sobre anjo protetor. Pega lá, vão buscar solilóquios do Santo Agostinho, vão buscar as obras de Platão, vocês vão ver lá que vamos dizer o que eles falavam. Às vezes não chamavam de anjo protetor como a gente chama, mas eles falavam a minha consciência. Uau! Onde que o seu anjo protetor fala contigo? Na tal da consciência? Entendeu? Então é isso, em todas as épocas da humanidade a gente teve isso presente, e Kardec também falava, né? Porque para a gente não ter a fé cega, Kardec ensinou para a gente que se algum dia a ciência evoluir e provar que a doutrina espírita está equivocada ou que a doutrina espírita precisa melhorar em um ponto, siga esse ponto. Siga com a ciência. Por quê? Porque o homem está evoluindo e a doutrina espírita não é para ficar no passado. Livro dos Espíritos, 1857. Tem tempinho. A humanidade evoluiu. Coisas que Kardec não tinha ainda ciência para explicar, hoje a nossa ciência explica através da física quântica, quando eles nem sabiam que existia uma física quântica. Então vamos dizer, hoje a ciência nos explica. Vai mudar os princípios da doutrina espírita? Não, mas vai trazer conhecimento agregado.
Então nós temos que a toda hora estar pescando esses conhecimentos daí da humanidade para entender. Essa tal de física quântica fala a mesma coisa que Kardec já pronunciou lá atrás, só que de uma outra forma. Fala de um elemento, quando Kardec, a espiritualidade, falava do átomo, o arcanjo, e a gente achava que o átomo era o ser indivisível. Hoje a gente já dividiu o átomo em sei lá mais quantas partes. E aí estamos chegando no bóson de Higgs, nos quarks, seja lá no que for, e a gente vai evoluindo a ciência e vai encontrando coisas mais divisíveis ainda. Então, a ciência vai progredindo e o nosso conhecimento vai melhorando cada vez mais. Se isso não acontecer, se a gente não seguir com a ciência e ficar lá parado, travado, e eu sou um apaixonado por Kardec, gente, sabe, para mim eu sou, vamos dizer, vocês podem falar de todas as obras do Chico, podem falar das obras do Divaldo, mas eu sou apaixonado pela obra kardeciana. Mas se eu ficar só lá no Kardec e não aceitar as novas obras, o que acontece? Eu fico estacionado. E aí talvez eu não permita que algumas mudanças ou algumas melhorias que são trazidas pelas novas obras ampliem a minha mente. E aí eu vou criando uma fé cega. E a fé cega é perniciosa. A fé cega nos leva ao equívoco. Por exemplo, equívocos que temos, e provavelmente muitos de nós já falamos aqui que a doutrina espírita é não dogmática. Concordam? Já ouviram falar isso? Desculpa, gente, nós temos dogma sim. Falam que a doutrina espírita não tem ritualística. Não tem ritualística fazer uma prece de abertura, colocar uma garrafinha d'água para fluidificar? Não são ritos? São ritos. Então temos ritualística sim. E temos sim dogmas. Por quê? Porque dogmas são princípios. Dogmas são pontos fundamentais nos quais se subsistem uma doutrina. Então nós temos na doutrina espírita sim dogmas. Temos 5 princípios fundamentais na doutrina espírita. E não dá para ser espírita sem acreditar nesses 5 pontos centrais, que são existência de Deus. Dá para ser espírita sem acreditar em Deus? Temos a imortalidade da alma. Dá para ser espírita sem acreditar na imortalidade da alma? Não. Eu vou morrer aqui, não acredito na imortalidade da alma, não tem reencarnação. Então não dá, aí eu sou materialista, né? Reencarnação e pluralidade das existências. Até aqui, a maioria das doutrinas religiosas, elas têm católico, protestante, evangélico, bandista, todas elas têm isso, a crença em Deus e na imortalidade da alma, cada uma delas acreditando nessa imortalidade de uma forma diferente. Mas aí nós acreditamos na reencarnação, pluralidade das existências. Já são pouquíssimas as doutrinas que acreditam na reencarnação, certo? O hinduísta acredita, mas ele acredita que eu posso voltar também como uma planta, como um animal, como um inseto. Para nós da doutrina espírita isso não existe, a gente sempre vai evoluindo. Então para eles existe. Cada um acredita de uma forma. Um bandista acredita de uma forma. O católico não acredita na reencarnação. O espírita americano, existem divergências entre o espiritismo que veio trazido para nós, o americano, o europeu, francês, e o espiritismo americano. O espiritismo americano não acredita em reencarnação. É espiritismo como a gente, mas eles não acreditam em reencarnação. Então olha só que interessante como dentro da doutrina há uma certa divergência. Coisas que temos aqui, todos nós acreditamos. Pluralidade dos mundos habitados. Todos os planetas existe vida. Ué, mas por que a gente pega lá o Hubble, lá a nave Hubble que está lá, sei lá quantos milhões de anos-luz lá, consegue ver à frente, por que ela não enxerga vida nos planetas? Porque o nosso planeta é feito de um determinado tipo de matéria, de uma determinada densidade. O outro é totalmente diferente. Se a base nossa aqui é hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, do outro vai ser enxofre, tungstênio e molibdênio.
Resgatei aqui a tabela periódica, nem lembrava dessas coisas, tá? Mas vamos dizer, é totalmente diferente a composição dos seres. Então vamos dizer, é por isso que a minha física não enxerga a física deles. Mas, como nós já sabemos, pluralidade dos mundos habitados. Imagine se todos os seres que já encarnaram aqui na Terra continuassem reencarnando e povoando espiritualmente o entorno da Terra. Gente, é muito espírito, não ia dar. Então todos os planetas têm habitações. Quando a gente pega na revista Espírita, por exemplo, descrição de Júpiter, a morada de Mozart, está lá na revista Espírita, se não me engano, 1858, edição de março. E outro dos nossos princípios, comunicabilidade entre dos espíritos para conosco. Algumas doutrinas acreditam disso, mas não dão o braço a torcer, que são espíritos falando com a gente. Nós acreditamos. Papai que faleceu, mamãe que faleceu, pode vir aqui conversar comigo. Vovô, titio, titia, Allan Kardec, o espírito Erasto, Santo Agostinho, vem aqui e trouxeram a doutrina para nós. Esses 5 princípios, se você não acreditar em um deles, você ainda não é espírita. Se você tem dúvida quanto a algum deles, você tem que estudar para fortalecer a sua fé espírita. Quando você sente uma dor, uma angústia, uma melancolia, você vem duvidar não só da existência, mas da bondade e misericórdia de Deus, você precisa estudar um pouco mais. Porque a bondade e misericórdia de Deus não é fazer aquilo que você quer, é fazer aquilo que é bom para você. E a gente não sabe o que é bom para nós. Você não ganhava todo mundo na Mega Sena, ninguém nunca mais trabalhava, sorvete todo dia, com bala de goma, lógico, né? Entendeu? Não adianta. Bala de goma é meu obsessor, já não tem jeito. Tá? Também, não dá, né? Eu comi um pacotinho antes de vir para cá. Não devia, mas comi. Bom, gente, então o que acontece? Existência de Deus. Deus, primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Explique melhor. Não dá, velho, vocês não têm capacidade de entender. É essa a resposta, na lata. Nós não temos capacidade de compreender que é Deus. A pergunta não é quem é Deus, nem o que é Deus. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não tenta ir além porque você não vai atender. Mas acredita que Ele é bom, justo e misericordioso. E se você está passando por dificuldade, está de acordo com a bondade dEle, com a justiça dEle, com a misericórdia dEle. Tudo que nos acontece é bom para nós, embora a gente não compreenda. A reencarnação, alguém aqui já passou por alguma dificuldade na vida? Não, né? Ninguém. Esse mundo é um paraíso de delícias, né? Estamos todos nas Bahamas da Terra. Não. Por quê? A gente já sabe, fizemos bobagem no passado, estou cumprindo aqui, pagando o meu carnezinho. Então vamos dizer, Deus é sim bom, mas a bondade dele é aquela que faz, filho, caminha, eu não quero ir para a escola, pai, não, mãe, não me leva no médico, toma vacina que vai doer. A gente sabe que é bom, vai doer a vacina, você vai chorar com a picadinha, você vai sentir saudade da mamãe e do papai no primeiro dia da escola, mas tem que ir, porque é bom. E se a gente entender que é bom, a gente entende a justiça de Deus, que é a lei de causa e efeito. Como a gente errou no passado, eu tenho que vir agora para aprender, fazer a minha prova, pagar minhas expiações, meus carnês passados. E isso tudo tem a ver com a misericórdia divina, que a gente não está pagando todas as prestações, todo o carnê numa única prestação. A gente está dividindo em parcelinhas. O problema é que às vezes a gente vem numa para pagar e a gente acumula mais dívida. Então vamos dizer, quando a gente aprende isso, a gente para de comer a bala de goma, né? Vai passando para o pacotinho menor, tá? Antes eu costumava comprar um pacotinho de 500 gramas, agora eu compro aquele pequenininho que é para coibir minha compulsão. Por quê? Porque eu sei que comer em excesso a bala de goma vai me fazer mal. Vai trazer mal para mim. E se eu insistir? Posso insistir? Posso continuar comendo pacotão de bala de goma? Posso. Mas quando eu adoecer, de quem é a culpa? De Deus? Não.
Minha, única e exclusivamente minha. E estou falando de algo material. Agora imagine eu continuar sentindo raiva daquela pessoa, brigando em pensamentos com aquele outro. Estou adoecendo o meu espírito. Então, acreditar na existência de Deus, na imortalidade da alma, fomos criados simples e ignorantes. Não a imagem e semelhança, não. Qual é a imagem de Deus? Ninguém sabe. Semelhante a Deus, então somos perfeitos? Não. Somos simples e ignorantes. A gente não morre. Não precisa ter medo da morte. O Espiritismo matou a morte. Nós só estamos mudando de estágio, saindo da estação Terra, indo para outra estação. Se alguns quiserem passar no umbral, fica à vontade. Se alguns quiserem ir para uma casa de socorro, beleza. Se outros quiserem ir para o nosso lar da vida, o lar esperança da vida, começa a comprar teu ticket agora. Porque se eu não fizer, eu vou parar numa estação que eu não quero. Então, a imortalidade da alma, onde eu vou, para onde eu vou? Conforme o que eu estiver fazendo aqui, a cada um segundo as suas obras. Evoluiremos do átomo ao arcanjo, até a perfeição, ou melhor, até a perfectibilidade que nos é possível. Perfeição é só Deus, nem Cristo é perfeito, e nunca será, porque senão um dia ele será Deus. Não, só Deus é perfeito, mas do átomo, do simples ignorante ao arcanjo estaremos evoluindo, sempre. E quando nós evoluirmos e chegarmos um dia num estágio de um Cristo, nós olharemos para trás, para um planetinha azul talvez, vou lá estender a mão para eles. Ele está totalmente sublimado, porque ele já filosofou muito, já conhece toda a ciência e tem a sublimidade suficiente da religião, da moral, da conexão com Deus para fazer o melhor para os outros, renunciando muitas vezes o prazer, a satisfação, a plenitude dele para ir sofrer dificuldades num planetinha que vai crucificá-lo. Então olha só a benevolência dele. E a gente vai receber na imortalidade da nossa alma de acordo com a lei de causa e efeito. Estou fazendo errado, vou colher coisa ruim. Estou plantando direitinho, coisa boa. E aí vem a reencarnação, pluralidade das existências. Por quê? Se a alma não morre, ela vai para algum lugar. Ela vai permanecer sempre no plano espiritual? Não. Como nós entendemos aqui, a gente reencarna em mundos similares ao nosso, sejam primitivos, provas, expiações, regeneração, até que a gente possa se sublimar àquela perfectibilidade que a gente entende a do Cristo. E isso justifica a causa e efeito através do plantio e colheita. Essa é a justiça divina. Está fazendo bem? É justo que vá para um mundo melhor. Está fazendo uma poupancinha de benesses, de benemerências e caridades, é justo que você tenha uma poupancinha melhor para poder investir no seu futuro espiritual. E aí a gente vai compreendendo que através da doutrina espírita e da reencarnação, nosso passado e o nosso futuro estão acontecendo agora, neste exato momento. Todas as minhas tendências do passado formaram o ser que eu sou agora. E este ser que eu sou agora está criando o ser que eu quero ser no futuro. Eu posso passar 45 minutos aqui ouvindo uma explanação, passar ali na fluidoterapia e não ter mudado nada. Cabe a mim, cabe a minha escolha. Compele ao homem a responsabilidade de fazer o que ele quer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Me é lícito ficar aqui só sentado, tomar um passe e ir embora, como se nada tivesse acontecido. Ou refletir sobre o conteúdo, mentalizar a fluidoterapia, chegando uma energia realmente positiva em mim, sair melhor com o desejo de melhorar. Sair melhor é se sentir bem. Sair melhor não fazer nada é só ficar bem. Sair melhor e se melhorar é começar a fazer sua mudança individual. Olha a diferença. Sair melhor é uma coisa. Sair melhor e se melhorar é ter uma atitude para fazer algo diferente, para ser diferente. Ter uma reencarnação é simples. Uma reencarnação com bom proveito,
É totalmente diferente. O que vocês pensam da reencarnação de vocês? Estão aproveitando para melhorar? É isso que vai levar a gente ao próximo mundo. Se temos vários mundos habitados, para qual mundo eu quero ir? Para qual planeta eu quero ir? Quero ir para um planeta que está acontecendo atrocidades ainda numa era medieval? Aí talvez vocês perguntem, mas a doutrina espírita fala que eu não retroajo. Não, você não vai retroagir. Mas se aqui na tua mente você briga com todo mundo, desculpa a forma como eu vou falar, tá? Delicadamente, sem papas na língua, mas se eu brigo com todo mundo em pensamentos, você é um bárbaro da época medieval. Talvez nem da época medieval, talvez um bárbaro anterior a Cristo, um espartano, um Gengis Khan, sabe? Todos aqueles lá que matam, olhou torto, matou, passou a faca. O que a gente pensa? Eu sou intolerante, sou julgador, sou orgulhoso? É para esse mundo que a gente vai. Então há muitas moradas na casa do Pai. Temos mundo primitivos. A minha mente é de mundo primitivo. Estamos no mundo de provas e expiações, passando para a regeneração. Se eu não me regenerar, porque eu sou um ser ainda em provas e expiações, minha próxima reencarnação será no mundo de provas e expiações. E se a Terra já tiver passado para a regeneração, velho, pega o aviãozinho, pega o cometinha e você vai parar em outro planeta de prova e expiação. Eu não quero mais. Eu quero me regenerar. Então começa a fazer isso agora para ir para um lugar melhor. Ou ficar na Terra, porque a Terra vai passar a ser um mundo de regeneração. E depois que a gente passar aí talvez 1 milênio, 2 milênios se regenerando, aprendendo, estudando, passando pelas classes dos espíritos benevolentes, caridosos, sábios, aí a gente vai chegar nos mundos felizes ou ditosos, onde seremos seres elevados, guias e mentores dos pobres encarnados. Já parou para pensar que você tem do teu lado aí um ser que vive no mundo feliz ou ditoso? E ele falou assim: vou acompanhar esse bichinho, vou acompanhar esse miguinho meu, que eu gosto dele. É um ser de alta estirpe que está aí do seu lado, todos os dias, desde antes de você nascer, e quando você desencarnar vai ser o primeiro que vai te receber. Já pensou nisso? Será que o tal do Deus é bom, justo e misericordioso? Para pensar. E aí a gente tem a comunicabilidade dos espíritos. Por que a gente sabe de tudo isso? Porque Deus, bom, justo e misericordioso, permitiu que bons espíritos dos planos elevados descessem até nós, homens encarnados, durante todas as épocas da humanidade, falarem todos os dias com a gente, trazerem a doutrina espírita, o teu guia, teu anjo, teu mentor, aí todos os dias falando: chega de bala de goma, para com sorvete, não beba, diminua a velocidade, não retruca, deixa ele falar, não diga amor, calma, sabe? Todas essas coisas, o teu anjo, o teu guia está falando, eles influem na nossa consciência, mas eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Então ele não vai falar, quando você perguntar: meu guia, mentor, o que eu devo fazer para melhorar? Ele não vai falar: doe R$50 para a casa, compre a rifa. Ele não vai falar isso. Não. Ele vai falar: seja melhor. Vai falar: chega de brigar, para de comer exagero, larga da cachaça. Ele não vai falar essas: basta, chega, mude. A nossa consciência sabe o que a gente tem que fazer. Ele está falando lá, influi, mas nós temos o poder da escolha de fazer o que nós quisermos. Ou seja, eles se expressam para nós, às vezes se sente um arrepiozinho, não é? É? Sutil, né? Sutil. Às vezes é só você vai dar aquele passo e aí você vai: vou, não vou, vou, não vou. Ele está falando, esse vou, não vou tem alguma coisa querendo falar comigo. Se conecta com ele. Ouça o que teu anjo da guarda está falando. Tenha olhos de ver e ouvidos para ouvir
sensibilidade daquilo que você tem que fazer. Saindo daqui vai mandar um zap para alguém, você tinha que ter ouvido isso. Não. A gente que tinha que ter ouvido isso. Para aprender a ser tolerante, indulgente, pacificador. Oração de São Francisco. Pai, fazei-me instrumento de vossa paz. Somos pacificadores em nossas vidas? Para pensar, gente. Para podermos caminhar para o final, uma frase maravilhosa do mestre Allan Kardec: o verdadeiro espírita não é aquele que chegou no objetivo, mas aquele que deseja seriamente atingi-lo. Porque o nosso objetivo como espíritas é o quê? Atingir a máxima perfectibilidade. Quando a gente estiver atingindo essa máxima perfectibilidade, a gente não está nem ligando se é espírita, se é católico, se é protestante, o que é. Não interessa. O que não interessa o caminho que você pegou. O que interessa é que você está auxiliando, você é um ser da criação, você é um co-criador da vida com Deus, auxiliando as pessoas que estão na retaguarda. Então o que os bons espíritos querem de nós é que a gente não seja perfeito hoje, não seja homem de bem hoje, porque a gente não está preparado para isso ainda. Eles querem que a gente esteja no caminho com abnegação e com retidão. Independentemente do que a gente fez no passado, dos nossos antecedentes, seremos bons espíritas exemplares se o nosso desejo sincero de mudança estiver sendo aplicado no dia de hoje. Vou tropeçar? Vou tropeçar. Vou pensar mal? Vou pensar mal. Mas aí eu vou falar, não devo pensar mal dos outros. Devo ser mais tolerante. Devo ser mais indulgente. Esse é o bom espírita. A gente ainda está no mundo de provas e expiações e ainda somos imperfeitos. Aceita isso. Reconhece sua imperfeição. Abraça, acolhe a tua imperfeição e começa a trabalhar com ela para se regenerar. E para a gente fechar, gente, Herculano Pires, maravilhoso. Estude o Espiritismo e não se deixe levar por tolices. Por quê? Porque nesse bagulhinho aqui, na internet, está cheio de tolices falando sobre espírita. Esses dias eu li em um lugar, como a lagartixa influencia o plano espiritual da tua casa. Vocês estão rindo? Estava cheio de curtida e pessoas comentando. Coitada da lagartixa que tem a culpa. E a lagartixa que é a culpada ou é o ente luminar que veio aqui para nós? Gente, pelo amor de Deus, perdoa, tá? Não se leva por tolices. Aí pessoas me mandam, é verdade? É melhor eu criar lagartixa em casa? Gente, para com tolice, vamos estudar o Espiritismo, dedique-se ao estudo, mas não se deixe, não queira saltar de aprendiz a mestre de uma hora para outra, porque o Espiritismo só vai se realizar no plano espiritual. A gente não vai aprender Espiritismo na Terra, a gente vai aprender conceitos e bases de boas ações do segundo Espiritismo, mas o verdadeiro Espiritismo é quando a gente estiver lá. André Luiz está aprendendo o Espiritismo no plano espiritual, concordam? A regeneração dele está acontecendo lá. Aqui ele se preparou, passou por dificuldade, teve umbral, teve porrada na cabeça para poder se melhorar. É lá que a gente vai aprender. E aprendendo melhor ainda lá, a gente volta aqui para ser um ser melhor. Pensem que André Luiz, aqui na época dele encarnado, segundo nós lemos, ele era mais da pá virada do que a maioria de nós, certo? Sem julgá-lo, mas constatação, segundo ele conta. Então nós podemos estar no plano espiritual talvez até um pouquinho melhor do que ele. Basta um pouco mais do nosso esforço, da nossa vontade. Na Terra nós somos aprendizes. Ele não teve a oportunidade de aprender, não teve o contato com a doutrina. Nós que temos uma vantagem. Ou, se a gente não fizer nada, a quem muito foi dado, mas será pedido. Cabe a cada um de nós a escolha. Então, gente, gostaria de agradecer mais uma vez
a atenção de vocês o convite desta casa, convidá-los quinta-feira ao estudo doutrinário, né, o ESD que temos aqui nesta casa, já que eu falei tanto em estudo. O Evangelho é segunda-feira? Evangelho, segunda-feira, quinta-feira, sábado, evangelização. Quando você vai? Hoje. Evangelização hoje. Então tem coisa para fazer. Tem tarefa, tem trabalho. Espírita, arregaça a manga e faz. Sua a cabeça, sua intelecto, acalando seu próprio coração. Tá bom? Então, para a gente poder encerrar e se preparar para a fluidoterapia, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos e agradecendo ao Mestre Jesus Cristo por estarmos aqui reunidos em seu nome. Quando 2 ou mais estiverem reunidos, pensando no bem, na caridade e na humildade, o Mestre sempre estará entre nós. Quantas dádivas recebemos no dia de hoje? Talvez o dia tenha sido difícil, talvez tenhamos tido obstáculos, mas estamos aqui neste momento com a possibilidade de ver, ouvir e receber a mensagem do Divino Rabi. Que possamos nos regozijar em todos os fluidos que descem dos planos superiores sobre cada um de nós. E abraçados agora por nossos anjos protetores, agradecemos a Ti, Mestre Jesus, a todos os Seus intercessores, a Mãezinha Maria de Nazaré, que nos cobre com Seu manto divino. E agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, que olhou para nós e um dia falou: meu filho, minha filha, segue, para que um dia retorne regozijado, pleno e feliz aos braços do Pai. Gratidão, gratidão imensa. Que assim seja, graças a Deus. Beleza.